Olá, mulheres preciosas de Deus, a paz do Senhor. Preciosas, estamos aqui, juntas mais um dia pela graça de Deus para estar ouvindo a palavra de Deus. E hoje a palavra que o Senhor tem para nós está lá em 1 Samuel, capítulo 1, versículo do 2 ao 10. Amém? Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem subia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló, onde os dois filhos de Eli, Ofani e Finéia, serviam com o sacerdote do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifício, costumava reparti-lo com sua mulher, Penina, e todos os seus filhos e filhas. Porém, dava uma porção em dobro. Porém, dava uma porção em dobro a Ana, pois o amava, apesar do Senhor tê-la deixado estéril. Mas sua rival a provocava muito a fim de aborrecê-la, porque o Senhor a havia deixado estéril. Isso acontecia todo ano, quando subiam à casa do Senhor. Penina provocava Ana, que então chorava e ficava sem comer. Então seu marido Eucana perguntou-lhe: Ana, por que choras? Por que não comes? Porque o teu coração está tão triste. Não sou melhor para ti do que 10 filhos? Depois que comeram e beberam em Siló, Ana se levantou. Nessa ocasião, o sacerdote Eli estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Com a alma amargurada, Ana orou ao Senhor e chorou muito. Amém? Vamos orar? Pai, a tua palavra foi lida nesse momento, o Senhor que vela pela tua palavra. Pai, que o teu Espírito Santo possa ministrar em nossos corações, que teu Espírito Santo possa nos dar clareza e entendimento para entender aquilo que o Senhor deseja falar conosco em nossos corações. Pai, que a tua palavra possa dar fruto em nossos corações na estação correta. Senhor, usa, o vaso é pequeno, é de barro, mas é teu. Usa-me, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Preciosa, hoje o tema da nossa mensagem é a dor da espera. Aqui em 1 Samuel, nos mostra a história de Ana. Ana, que era uma mulher comum, mas sofria com a dor da esterilidade. Ana, que concebeu o profeta Samuel. Mas antes que ela gerasse Samuel, ela passou por um momento muito difícil na sua vida. A dor da espera. Ela era estéril, mas o Senhor lembrou de Ana e Ana gerou. Ana, naquela época, sofria muito, porque naquela época o valor de uma mulher era ligada à maternidade. A mulher que gerava, tinha um grande valor, e a que não gerava ali, era uma mulher desvalorizada, desprezada. E Ana sofria com a dor da esterilidade, com a dor, de não gerar, e com as provocações de Penina. Penina provocava Ana porque ela não tinha filhos, Mas Ana sofreu muito. Mas o que fez a Ana ser uma mulher diferente não foi a dor que Ana sentiu, mas sim como ela se posicionou perante essa dor. E então, a palavra do Senhor que nos diz lá no versículo 2, que Eucana, ele tinha duas mulheres, Penina e Ana. Penina tinha filhos, mas Ana não tinha. Eucana era um homem piedoso que subia anualmente, todo ano, em Siló para adorar e sacrificar ao Senhor. Eucana era um homem de Deus. E ele ali tinha um cuidado com a sua família e tinha respeito pelas coisas de Deus. Então todo ano ele subia com a sua família ali para adorar e sacrificar ao Senhor. Só que lá no versículo 5, a palavra do Senhor nos diz, lá no versículo 4, a palavra do Senhor nos diz: Eucana oferecia sacrifício e costumava reparti-lo com a sua mulher, Penina, e com todos os seus filhos e filhas. Então Eucana repartia ali o sacrifício com seus filhos, com suas filhas e com a sua esposa Penina. Porém, lá no versículo 5 nos diz: porém dava uma porção em dobro a Ana, pois o amava, apesar do Senhor tê-la deixado estéril. Eucana amava Ana e por isso ele dava 2 porções a Ana. E aqui nos deixa uma grande lição, Porque aqui na palavra do Senhor nos diz, o Senhor, apesar do Senhor tê-lo deixado estéril, aqui nos deixa 2 lições. A primeira é que quem cerrou a madre de Ana foi Deus. O próprio Senhor cerrou a madre de Ana. Ana não gerava porque
Eucana tinha algum problema, porque Penina o provocava. Não. Ana não gerava porque foi o próprio Deus que cerrou a sua madre. E aqui nos ensina, né, nos deixa uma grande lição, é que nem todo não, nem toda porta fechada é do mal. É o próprio Deus, às vezes, para nos conduzir ao centro da sua vontade. Deus, às vezes, deixa nós passar por alguma situação para que nós possamos se aproximar dele, da presença dele. Porque, às vezes, na correria tanto da vida, no automático, nós vestimos de nós mesmos. Nós esquecemos de estar na presença de Deus, nós esquecemos de ir até o Pai. E nós andamos no automático, achando que nós não dependemos de Deus, e nós não somos nada sem o Pai. Nós dependemos dele. Então, às vezes, alguns não na nossa vida é o próprio Deus querendo nos ensinar. Às vezes Deus não nos dá a bênção porque ainda não estamos preparados para receber. E às vezes a bênção que deveria ser uma bênção para a nossa vida é uma perdição. Nós acabamos nos perdendo através dessa bênção. Então, por isso, Senhor, primeiro, antes de nos entregar uma bênção, tem um propósito. Tudo na nossa vida tem um propósito. O Senhor não nos dá alguma bênção só para satisfazer o nosso ego. Não. O Senhor nos dá a bênção porque tudo há um propósito ali para o reino de Deus. Deus estava preparando Ana para conceber Samuel. Tinha um grande propósito ali. Ela gerou um grande profeta de Israel. Só que Deus estava preparando Ana, porque Ana teria que entregar ali Samuel. Então, muitas das vezes, o Senhor está nos preparando. Às vezes, hoje, eu e você podemos estar passando por uma área de esterilidade em nossa vida. Estamos esperando por algo que nos causa grande dor. Às vezes, nós estamos achando que está demorando demais. Nós queremos desanimar ao meio do caminho, desistir. Nós perdemos a perseverança, não queremos persistir, perseverar ali. Mas nós devemos continuar buscando e orando, porque às vezes Deus está nos preparando, Deus está nos fortificando, Deus está nos amadurecendo. Às vezes nós não estamos preparados para receber o nosso milagre, mas nós precisamos compreender e entender o tempo de Deus, que tudo acontece na nossa vida no tempo de Deus e não no nosso tempo. Outra lição que aqui a palavra do Senhor nos diz que Ana recebia 2 porções porque Ana era amada. Não significa que eu e você sabemos que nós somos amadas pelo amado, mas que isso nos dá acesso, nos dá um passaporte com livre acesso para viver o nosso milagre no nosso tempo, na nossa hora. Não! Não significa que nós somos amadas por Deus, que isso nos dá livre acesso para viver os nossos milagres quando e na hora que nós queremos. A palavra do Senhor nos diz que nós teríamos atribulações e aflições aqui na terra, mas que o Senhor estaria conosco todos os dias. O Senhor nos prometeu estar conosco até os fins dos séculos. Não significa que nós temos Jesus na nossa vida, que nós não passaremos por problemas sim, mas a diferença é que nós temos a presença dele. Em meio aos nossos problemas, ele está conosco, ajudando a suportar o nosso fardo. Ele está conosco ali, nos ajudando dia após dia. Ele que nos sustenta. E Ele está ali conosco, nos sustentando. Às vezes você pensa assim, mas eu sou dizimista fiel, eu sirvo na casa do Senhor, eu faço isso. Isso não te minimiza de você viver, passar por desafios. Isso não te ausenta dos problemas. Não. O que diferencia é que o Senhor está contigo, mas que você vai vencer apesar das tribulações, dos dias difíceis. O Senhor está contigo. Você não pode desanimar, você não pode parar. A demora não significa que Deus desistiu das promessas que Ele tem para a sua vida, não. Deus muda a situação da sua vida, mas Ele não muda a promessa. Agarre na promessa que Deus falou para você. Não desiste, não desanime. Todos nós precisamos passar por um processo nessa vida. Só aquele que suporta
suporta o processo viverá o propósito. É preciso suportar. Eu sei que a dor da espera, ela dói. Ela nos causa ansiedade e preocupações. Às vezes nós olhamos ao nosso redor, todo mundo está recebendo e nós não. Eu imagino eu olhando para Ana, olhando para Penina. Penina gerando, tendo filhos e filhas. A palavra do Senhor nos diz que Penina tinha filhos e filhas. E Ana olhava Penina gerar todo ano, tendo filhos, e ela não. Que dor que ela não estava sentindo. Que incapacidade. Que desprezo que ela sentia das pessoas porque ela não gerava. Que angústia. Que tristeza foi dando na alma de Ana. E assim também acontece conosco. Às vezes nós olhamos para as pessoas estão conseguindo as coisas e nós não. Mas não compara a sua vida com ninguém. Cada um de nós temos uma jornada. E cada um de nós estamos vivendo em uma estação na vida. Uns estão preparando a terra para plantar. Outros já estão plantando. Outros estão colhendo. São estação diferente. Respeite o seu tempo. Respeite a estação que você está vivendo hoje. Apenas creia e confia. Deus não está buscando pessoas perfeitas que não têm dor. Ele procura pessoas que, mesmo feridas, escolhem ajoelhar e se entregar e a confiar e crer no Deus do impossível. Que Ele pode fazer algo por eles. Muitas vezes na nossa vida nós não vamos entender. Vamos precisar apenas confiar e seguir em frente. Mas confiar que aquele que nos guia, Ele não erra. Porque Ele cuida de cada detalhe na nossa vida. Não preocupe com o amanhã, porque o amanhã Ele já está lá, cuidando de cada detalhe, fazendo o melhor que é para nós. Porque Ele é o nosso Pai, Ele cuida de nós. Não é porque somos amadas que nós temos o livre acesso para viver as bênçãos de Deus, não. E muitas vezes nós não recebemos a bênção porque ainda nós não estamos sendo preparados. Nós estamos sendo preparadas para receber a bênção, porque a bênção que o Senhor tem para nós já está pronta, nós que não estamos preparados para recebê-los. Nosso caráter precisa ser moldado, nosso coração precisa ser lapidado, precisamos ser fortalecidos na fé. Então você precisa acalmar o seu coração e confiar em Deus Todo-Poderoso. Não desista em meio caminho. A palavra do Senhor nos diz que, lá no versículo 6, mas sua rival a provocava muito a fim de aborrecê-la, porque o Senhor havia deixado estéril. Quantas Peninas nós debatemos aí na nossa vida? Penina provocava Ana, zombava de Ana porque Ana não tinha filho. Mas Penina era uma mulher amargurada. E Penina só oferecia amargura. E muitas vezes nós topamos com muitas Peninas em nossa vida. Porque as pessoas só nos oferecem aquilo que elas têm. E às vezes tem muitas pessoas amarguradas, ressentidas porque desistiram em meio caminho. E quer nos desanimar, quer nos desencorajar. Que tipo de pessoa que você é? Você é Penina ou você é Ana? Você encoraja ou você quer desanimar uma pessoa? Que tipo de pessoa você é? Você é Ana ou Penina? Você é Ana ou Penina? Você desiste ou você vai pegar a amargura e fazer como Penina? Ana poderia pegar toda essa amargura da dor, da espera e ficar brigando com Eucana, falando para Eucana, olha, Penina fica me implicando e falando isso, eu não aguento. Ana poderia ter sido aquela mulher de ficar murmurando, reclamando. Não! O que Ana fez? Ana se agarrou à sua dor, mas ela levou a sua dor para os pés de Deus. Ela levou a sua dor para a pessoa certa, na hora certa. Ana não ficou murmurando igual Penina. Penina tinha amargura porque não era amada por Eucana. Eucana amava Ana. E muitas das vezes nós toparemos com Peninas na nossa vida. E muitas das vezes Peninas que não deu certo na vida, que desistiu em meio ao caminho, vão querer nos desmotivar. Vão querer aquilo que nós temos, garra, persistência, fé.
E por isso vão querer zombar da nossa fé. Vão querer tentar colocar na nossa cabeça que Deus não vai ouvir, que não adianta você orar, não adianta você buscar, que não vai acontecer. Muitas das vezes vai ser só você e Deus. Às vezes as pessoas vão te odiar por aquilo que você tem dentro de você. Penina era casada, Penina tinha filhos, mas era amargurada. Ainda faltava algo nela, o amor de Eucana que ela não tinha. Ana não tinha filhos, mas tinha o amor de Eucana. Ana era amada, Ana era amada. E Penina queria aquilo que Ana não tinha. E muitas vezes, muitas peninas na nossa vida, que é aquilo que nós temos, que é a nossa fé, que é a nossa persistência, e por isso fica ali, cutucando. Cadê seu Deus? Olha a sua situação, não adianta se orar, quer nos desmotivar. Muitas das vezes nós vamos ter muitas peninas em nossas vidas. E não seja você uma penina. Seja uma mulher encorajadora, encoraja as pessoas. Mesmo que você tá vendo aquela pessoa ali muito tempo ali, mas seja uma pessoa encorajadora. Seja uma pessoa que põe a pessoa de pé. Mas não seja uma penina amarga. Ana tinha duas coisas. Ou agarrar a Deus ou o problema. Mas Ana agarrou aos pés do Senhor, porque era Ele que poderia fazer algo para ela. Olha para você ver, na palavra do Senhor nos diz lá no versículo 7. Isso acontecia todo ano quando subia à casa do Senhor. Penina provocava Ana, que então chorava e ficava sem comer. Penina provocava tanto Ana que Ana, a sua alma caía ali em tão profunda depressão, amargura, que ela chorava e ficava sem comer. Sua alma ficava aflita. Às vezes nós estamos diante de tantos problemas. Nós ficamos assim, calma, amargurada. Nós ficamos assim, sem vontade de viver. Mas nós não podemos deixar que as circunstâncias das nossas vidas façam nós desanimar, porque maior é aquele que está em nós, que habita dentro de nós, que é o Espírito Santo, que está ali todos os dias nos fortalecendo. Nós não podemos apegar àquela dor, àquele problema e desistir. Não, nós devemos pegar e persistir, ter fé. Eucana, aqui no versículo 8, diz: então seu marido Eucana perguntou-lhe: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que o teu coração está tão triste? Não sou melhor para ti do que 10 filhos? Eucana ali tentava fazer de tudo para Ana. Tentava fazer todas as coisas ali, mas ele não supria. Mesmo ele amando, mas ele não supria aquilo que dentro do coração de Ana doía. E muitas vezes as pessoas não vão entender e não vão suprir aquilo que está dentro de nós, aquilo que nos falta. Só Deus pode suprir aquilo que está dentro de nós. Só Deus pode nos dar refrigério, alívio naquela dor que está dentro de nós. Às vezes as pessoas não vão entender. Eucana aqui falava para Ana: será que eu não sou melhor para ti do que 10 filhos? Às vezes nós temos tudo, todas as pessoas que nós amamos à nossa volta, mas ainda está faltando algo dentro de nós. Às vezes é o amor de Deus. Às vezes é um sonho. É um milagre que nós estamos precisando. Por muitos anos Ana viveu com esse sofrimento. Eucana amava, mas o seu amor não conseguia suprir aquilo que estava machucando ela dentro dela. Que ela estava uma pessoa já em meio a uma depressão. Ana estava num estado tão crítico que ela não estava nem comendo, de tanta tristeza que Ana sentia. Então muitas das vezes não julga alguém também quando ela estiver passando por um momento difícil. Não julga a dor do outro. Porque às vezes você não vai entender o que o outro está passando. Porque só nós sabemos o tamanho da nossa dor. Seja uma pessoa acolhedora. Acolhe, incentiva a pessoa a não desistir. Que ela vai vencer, que vitória ela terá. Mas não julga a dor da outra pessoa. Porque na maioria das vezes nós não podemos entender a dor do outro. E nós também às vezes vamos estar nesse lugar das pessoas não entenderem a nossa dor.
Porque às vezes aquilo que não dói para você, dói no outro. Às vezes aquilo que você tem, o outro não tem, mas quer. Então por isso, seja uma pessoa acolhedora. Por isso, seja uma pessoa que encoraja. Não julgue a dor do outro. E às vezes o que nos falta é a presença de Deus para nos ajudar a suportar esses momentos difíceis que estamos passando. E por isso o Senhor nos deixa passar por momentos difíceis na nossa vida para nos levar para perto dele. Porque às vezes nós estamos precisando, às vezes nós saímos da presença do Pai. A Ana aqui nos ensina, aqui no versículo 9, a palavra do Senhor nos diz: Ana se levantou. Ana, mesmo com a alma amargurada, Ana se levantou, Ana se posicionou perante a Deus. Ana levantou com a alma amargurada e foi orar. Ana se posicionou. Quantas vezes nós não se posicionamos perante a Deus? Às vezes nós estamos com tanto problema, tanto na correria, no automático, que nós vamos em um e outro buscando solução e nós esquecemos de se posicionar perante a Deus e buscar aquele que pode fazer algo por nós. Ana se posicionou perante aquele que poderia agir com misericórdia sobre a sua vida. Às vezes nós temos um problema, sabe o que nós fazemos? Hoje eu tô cheio de problema, não vou na igreja não. É lá que você tem que estar. É aí que você tem que ir. Porque é lá que você vai ouvir, a palavra dele vai fortificar a sua fé. A palavra do Senhor nos diz que a fé vem do ouvir. Ouvir, nós somos fortalecidos. Tá com problema, é por esse propósito que você tem que ir lá nos pés do Senhor para estar ouvindo, para fortificar. Hoje eu tô com a cabeça tão ruim que hoje eu não quero orar não dou conta nem de orar, não dá conta não, mas vai para a presença do Pai. Entrega seu coração, derrama o seu coração. Fala pro Senhor, eu estou aqui, eu não consigo orar, mas está aqui o meu coração, derrama seu coração. Ana se posicionou, Ana se levantou e foi para os pés do Senhor. Ana foi para o templo orar. Ela foi no lugar certo, na pessoa certa, que poderia fazer algo para ela. E às vezes eu e você estamos tão atribulados que nós não vamos direto ao Pai. Jesus morreu na cruz e nos deu o livre acesso para falar diretamente com Deus. E hoje nós às vezes não vamos. Nós deixamos de ir para a presença do Pai no último caso. Quando nós não vemos sair daí que nós vamos para os braços do Senhor. Não! Nós devemos aprender como Ana. Não podemos procurar todos primeiro, deveremos procurar o Pai primeiro. Deveremos entregar o nosso coração. A dor de Ana levou ela para os pés de Deus, para o lugar certo. A nossa dor tem que nos levar para os pés do Senhor e não nos afastar dele. Às vezes as pessoas estão com muitos problemas, ela acaba afastando, porque o Senhor não está me ouvindo, o Senhor não me responde, o Senhor está no silêncio. O silêncio de Deus não é rejeição. O silêncio de Deus é preparação. Às vezes você está aí olhando, olha fulano como está vivendo, olha fulano. Não compare a sua vida. Deus está com todos nós, com o grande e com o pequeno. Davi foi rejeitado pelo pai, era um simples pastor de ovelha e se tornou rei de Israel. Jesus honrou Davi. José foi vendido pelos seus irmãos e ele tornou o governador do Egito. Ele mesmo disse com seus irmãos, o mal que eles tentaram fazer foi transformado em bem na vida de José. Teve um propósito na vida de José quando ele foi vendido. Então o que você está passando hoje tem um propósito amanhã. Deus está com você sim. Deus transformou toda humilhação, toda dor ali em propósito. Deus transformou a dor de Ana em um grande propósito. Ela concebeu o profeta Samuel, que foi um grande profeta. A sua dor também tem um propósito. Mas você precisa confiar. Você precisa buscar a presença do Pai. Você precisa manter íntegro e fiel nas suas orações.
Lá no versículo 10, a palavra do Senhor nos diz: com a alma amargurada, Ana orou ao Senhor e chorou muito. Ana derramou o seu coração. Ana ali derramou tudo que ela tinha, toda a sua amargura, ela colocou nos pés do Senhor. Então, se você está com problema, vai aos pés do Senhor. Abre todo o seu coração, mas não desista. Não confia na força dos seus braços. Você tem um pai que cuida de você, que está do seu lado a lado para suportar, carregar esse fardo. Então entrega a sua vida ao Pai, o seu coração, os seus problemas. Não fique aí angustiada, atordoada, buscando em outros lugares que só Deus pode te dar livre refrigério. Só o Senhor pode levar paz para o seu coração. Busca a sua paz na palavra de Deus. Busca a sua paz na presença dEle, que Ele vai te dando entendimento. A palavra do Senhor nos diz que, lá no versículo 12, enquanto ela orava ao Senhor, Ele observava os seus lábios. Como Ana orava em silêncio, seus lábios se moviam, mas não se ouvia sua voz. Por isso ele pensou que estivesse embriagada. E ele disse: até quando ficarás embriagada? Deixe de beber vinho. Ana respondeu: não, meu senhor. Sou uma mulher angustiada, não bebi vinho, nem bebida forte, mas derramei a minha alma diante do Senhor. Ana derramou a sua alma perante o Senhor ali. Eli estava ali julgando Ana, achando que ela estava embriagada. Ei, cuidado para você não estar julgando uma pessoa que derramou a sua alma para o Senhor. Que derramou todas as suas aflições, tudo aquilo que está dentro dela. Que lavou a sua alma ali para o Pai. Cuidado para você não estar julgando uma pessoa que já se justificou para o Senhor. Não julgue a dor do outro. Cuidado. Não desmotiva ninguém. A palavra do Senhor nos diz que Ana orou e os céus ouviu as suas orações. Ana derramou o seu coração. A oração que toca o coração de Deus é aquela oração de um coração sincero, aquebrantado, com humildade. Deus não resiste a uma alma derramada ali com fé. A Estéreo gerou, no capítulo 19, a palavra do Senhor nos diz: e o Senhor se lembrou dela. O Senhor se lembrou de Ana. Ana gerou. Ana foi preparada. Ana foi preparada para conceber Samuel, um grande profeta que foi. E o Senhor se lembrou de Ana. Mas Ana não desistiu, Ana persistiu. Ana buscou ali, Ana ficou persistente nas suas orações. Ana teve perseverança. Ana fez um voto ao Senhor, que se Ele desse a ela um filho, ela entregaria ali o seu filho. Nós ouvimos a vida inteira que Ana queria um filho e Deus queria um profeta. Mas Deus queria Ana. Ana precisou ser preparada para entregar o seu filho. Imagina quanto difícil foi, mas Ana entregou. E às vezes eu e você não conseguimos renunciar a algo para Deus. E queremos que Deus nos dê prioridade nas nossas bênçãos, nos nossos milagres. Sendo que nós não somos capazes de abrir mão do nosso querer, dos nossos desejos, do mundo, para fazer a vontade de Deus em nossa vida. Para viver os propósitos de Deus. Para viver o extraordinário de Deus é preciso que nós fazemos renúncias. É preciso que nós deixemos o nosso eu, o nosso querer, o nosso desejo. Ana recebeu o seu filho, mas ela entregou de volta. Antes de receber o seu milagre, Ana já tinha entregado o seu milagre ao Pai. E quantos de nós às vezes não entregamos, não queremos abrir mão dos nossos desejos por causa de Deus? Agarre a palavra que Deus te deu. Não desista. Você aí que hoje está orando por uma causa há muito tempo e esperando, não desista.
Não desista, continue buscando. Continue tentando. Derrame seu coração à mão do Senhor. Continue persistindo. Não interprete o silêncio de Deus como uma rejeição, não. Deus está te preparando para te entregar a sua bênção. Confie, agarra na última palavra que foi lançada sobre a sua vida. Deus tem coisas extraordinárias para você. Mas é preciso que você persista, que você não desista, para que você possa viver o que Deus tem para sua vida. Porque Deus está te lapidando, Deus está tratando o seu caráter, Deus está te preparando para fazer o extraordinário acontecer na sua vida. Deus primeiro está trabalhando em você, para depois trabalhar para você, para depois liberar bênçãos sobre a sua vida. Então não desista, continue buscando a presença do Pai. Faça como Ana, leva o seu problema, a sua dor para a pessoa certa, para aquele que pode fazer o impossível acontecer. A Estéreo gerou. E Deus também vai gerar o seu milagre em sua vida, em nome de Jesus. Amém? Pai, vamos orar? Pai, a tua palavra foi ministrada nesse momento, o Senhor que vela pela tua palavra. Senhor meu Deus, que o Senhor possa nos dar força, nos fortalecer, para entender o seu tempo, que o teu tempo não é o nosso, que tudo vai acontecer no seu tempo. Senhor meu Deus, que o Senhor possa nos encher de força e vigor, que o Senhor possa nos sustentar dia após dia, para conseguir, Senhor, esperar, para viver as suas promessas em nossas vidas. Enche os nossos corações, Pai, de fé, de esperança e de perseverança, porque nós acreditamos e confiamos que Tu és um Deus poderoso. Assim como Ana gerou, nós cremos que nós também vamos gerar o nosso milagre em nossa vida, que o Senhor vai fazer acontecer no tempo certo e na hora certa, em nome de Jesus. Amém?